Oi, eu sou a Gil Rocha, sou artista e arte educadora e eu faço parte do Ateliê Cênico Musical. E esse é o primeiro de 3 vídeos com o tema Arte, Expressão e Sensibilidade na Primeira Infância, reflexões, observações e práticas. Bom, para quem não sabe, o Ateliê Cênico Musical nasceu em 2016, da minha parceria com a musicista Roberta Forte e do nosso desejo de unir os nossos conhecimentos para proporcionar para as crianças uma experiência artística que fosse potente. Bom, e a partir daí as propostas do ateliê foram se materializando de diversas formas, com shows, com espetáculos, com propostas que flertam com o audiovisual, com oficinas, com vivências artísticas. E aí hoje eu vou me ater a falar sobre que na verdade é o grande alimento e a grande inspiração do ateliê, que são as vivências artísticas com as crianças, presenciais. A gente chama de vivência artística esses encontros com as crianças, que têm duração de no máximo 50 minutos, cujo pilar fundamental é a religação dos saberes artísticos, das linguagens do teatro e da música especialmente, né? Por meio de práticas que convoquem a sensorialidade, os movimentos expressivos do corpo, o desenvolvimento da escuta e das percepções motoras e imagéticas, assim como o desenvolvimento da comunicação, do autoconhecimento, do convívio social e da compreensão de mundo, de forma afetuosa e simples, a fim de promover uma experiência global, uma experiência integrada. Bom, o primeiro tema que eu queria trazer aqui, que dá contorno para as nossas vivências, é ritmo, ritual e encantamento. A importância de se proporcionar ritmo, de ritualizar as atividades e de trazer encantamento, a fim de potencializar a experiência artística e sensível e trazer segurança para as crianças. Bom, aqui é importante dizer que ritmo não é rotina. Os dois têm a repetição, que é uma coisa bem importante nessa fase do desenvolvimento da criança, porque é justamente o que evidencia para ela uma certa organização, que traz para ela segurança. Mas a rotina, quando a gente fala de rotina, né, a gente está falando de uma coisa organizada, distribuída de forma rígida no tempo, uma organização. E quando a gente fala de ritmo, a gente está falando de como a criança percebe o tempo, como a vida pulsa na criança. O ritmo é a vivência do tempo. Aproveitando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma indicação de leitura, que é um texto da Luísa Helena Lameirão, O Ritmo para o Ambiente Propício à Criança, que fala sobre isso e dá para vocês mergulharem um pouquinho mais no assunto. E eu vou ler um trecho aqui para vocês. A medição do tempo em horas não expressa a vivência de tempo para a criança pequena. Ela não está sujeita às mesmas regras do adulto, no tempo cronológico. A criança, quando brinca, suspende o tempo. A criança verticaliza o tempo, relacionando-o à expressão do que é divino para ela. O seu trabalho, brincar. A surpresa e o milagre que vê em tudo. A criança vive em tudo, pequenos milagres. Bom, dito isso, eu vou dar aqui alguns exemplos de como a gente organiza as vivências, por quais movimentos a gente passa durante os encontros. Não tem receita pronta, não é um método linear, então a gente está falando mais de um aproveitamento e reaproveitamento de jogos, canções e brincadeiras, a fim de proporcionar diferentes percepções em diferentes momentos para a criança. Então, vale a gente estar atento e se perguntar aí o que essa turma comunica sobre ela. Quais são as demandas que essas crianças estão trazendo, né? Quem é essa turma? Perguntas como essas podem ser preciosas e servirem como bússola para a gente decidir os próximos passos que a gente vai dar com aquela turma. De forma geral, quando a gente vai pensar
na construção da vivência, na estrutura da vivência, eu e a Roberta, a gente tem em mente 2 movimentos de ritmo que são importantíssimos da gente cuidar e mesclar durante o percurso do encontro, que são os movimentos de contração e expansão. Então, os movimentos de contração são aqueles de recolhimento, de concentração da criança. E os movimentos de expansão são aqueles no qual a gente diz que a criança desabrocha, vai de encontro ao mundo, se expande, troca com o outro. Com isso em mente, tem algumas etapas que a gente busca contemplar durante o encontro. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui para vocês. O acolhimento é a chegada, né? É como eu recebo a criança, como o espaço está organizado para receber a criança. E aí é legal pensar que essa é uma etapa que é super importante no nosso ponto de vista, trazer um ritual, ritualizar. E pode ser uma coisa muito simples, como por exemplo tirar o sapato para entrar no espaço. São coisas que ajudam a organizar, a estabelecer o início daquele encontro. Dentro desse mesmo pensamento, a gente, por exemplo, de forma geral, né, sempre dá as mãos e faz uma roda e a gente canta canções. E são canções de bom dia, boa tarde, de início, né? Canções que a gente pode olhar para cada uma das crianças, de preferência ouvir elas, canções que deem espaço para elas se colocarem, nem que seja como um gesto, mas que a gente possa ir percebendo. É um momento que serve também de termômetro para a gente ver como é que está aquela turma hoje, como que cada criança chegou. Então é um momento super importante de ritualizar esse início e de perceber a turma. Boa tarde, começa com amor. O sol a brilhar, as aves a voarem. Boa tarde, 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 boa tarde. Olá, olá. Ativação. Aqui o intuito é ativação corporal para sensibilização para o trabalho. Então a gente aquece, acorda o corpo, mas essa ativação ela extrapola as questões físicas, né, de coordenação, para percepção, etc. Porque elas vêm através de uma ludicidade e elas estão atreladas à expressividade e ao desenvolvimento anímico da criança. Então, nessa etapa a gente escolhe brincadeiras leves, divertidas, que aquecem, que gastam bastante energia, põem o corpinho para trabalhar, mas sem deixar de lado a criatividade, a expressividade e o faz de conta. Alguns exemplos dessa etapa. Então a gente costuma fazer massagens cantadas ou com histórias. Jogos que estimulem a criança a se locomover pelo espaço de uma forma diferente. Ana Maria ficou com catapora por 24 horas. Ana Maria ficou com catapora por 24 horas. Ou estímulos imagéticos, lúdicos, que deem a possibilidade da criança experimentar estados corporais diferentes. Magabala, varinha mágica, plim, 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 você fica assim, pedra. Ninjas. Duas árvores muito, muito, muito grandes e frondosas. Duas aranhas tentando subir pela parede.
A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Prontidão. Aqui a criança, de forma geral, já está mais disponível, mais entregue para o trabalho, e é o momento onde a gente introduz o mote, o tema que a gente escolheu para trabalhar naquela vivência. Então, se naquele dia, por exemplo, a gente vai trabalhar com construção cênica, com improvisação, a gente já traz ali um movimento, uma brincadeira que introduz essa construção, que estimula a experiência de um corpo cênico, por exemplo. Se o tema é a música, por exemplo, a gente busca estimular as percepções sonoras por meios de canções, de paisagens sonoras, de jogos musicais, da apresentação de instrumentos, de jogos rítmicos. E aí a gente chega na criação e apreciação, que é uma consequência orgânica e natural da etapa anterior da prontidão. É um desabrochar dela. E esse é um momento precioso, cheio de encantamento, onde a criança pode vivenciar esse processo da criação e da apreciação da obra de arte e viver essa experiência de ser artista e obra de arte ao mesmo tempo, através de uma dança, de uma cena, de uma música, enfim. Luz, atenção, ação. A amiga entra. E aqui eu queria aproveitar para dizer para vocês que durante todo esse processo de construção da vivência, para nós, ritualizar é fundamental. É o que cria um estado extracotidiano, é o que traz encantamento, possibilita para a criança a experiência do estado de poesia. Então, a gente, ao invés de explicar os enunciados das brincadeiras, dos jogos, a gente pode cantar esses enunciados. Ou trazer objetos que inspirem, que sejam instigantes para as crianças, como uma caixinha que tem algum segredo, ou uma vela acesa, por exemplo, durante uma história, ou sons, sonoridades que construam atmosferas, que tragam paisagens sonoras, por exemplo. E então, o momento da despedida, que é onde a gente fecha o encontro. E nesse momento a gente busca sempre estar atento ao que aquele grupo está comunicando ali, do que ele precisa antes de encerrar o encontro. Então, às vezes é necessário uma música, um relaxamento, um movimento que traga um respiro, que acalme. Às vezes é só um espaço para que as crianças se expressem, falem, contem uma história. Às vezes é trazer um contorno das mãos, abraçar. Então a gente vai observando o que é necessário para a gente fechar esse ciclo. E então eu aproveito o ensejo para me despedir também e a gente se vê no próximo vídeo. Bora, faz comigo aqui, ó. Agradeçam, agradeçam. Agradeçam, artistas. Agradeçam. Oi. Tchau, tchau.